que o Felipe Luiz deu uma detonada no Matheus Gonçalves na última coletiva, né? Depois do jogo. Acho que ficou meio claro que tem alguma coisa acontecendo, talvez alguma diferença ali do que o Felipe Luiz acha que deveria ser o comportamento do Matheus Gonçalves. Talvez ele não tenha gostado dia a dia. Talvez ele não tenha gostado do posicionamento do Matheus Gonçalves em campo, porque ele deve ter pedido para o Matheus Gonçalves cumprir. E é o que eu estava falando com você ainda agora, do treinador que não consegue ainda encaixar os jogadores da forma tipo o Abel consegue. O Abel, ele fala 2 palavras, os caras já entendem, né, Raíssa? Já vão pro... Parece que é impressionante. Ele tira um jogador, ele bota o outro, parece que tá o mesmo jogador em campo. O Felipe ainda não consegue fazer isso. Eu acho que o Felipe poderia ter evitado falar da forma que ele falou. Quando ele fala que o garoto é muito anárquico, ele está dizendo o quê? Pô, o jogador não acata a ordem, o jogador não aceita o posicionamento que eu mando ele ficar em campo. Então, eu acho que o Felipe poderia ter escolhido outras palavras, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele determinou o que ele deveria fazer em campo e o jogador não fez o que ele pediu. E ele ficou irritado. Então, aí que tá. Da mesma forma que a gente fala, poxa, o garoto é novo, tem 18 anos e tal, tem que ter calma com ele. Eu vou falar, o Felipe Luiz é novo também, é inexperiente, está começando agora. Ele vai falar algumas coisas que não deveria falar, cara. Isso vai acontecer, entendeu? Então, vai tomar atitudes que a gente vai criticar e que eu acredito que ele vai evoluir, vai melhorar. Eu gosto do caráter da pessoa do Felipe Luiz, tá? Então, eu já falo aqui, eu acho que um cara maneiro, um cara gente boa, um cara do bem, e eu acho que ele, com o tempo no Flamengo, ele vai fazer um trabalho grandioso. Não sei se a Raíssa pensa igual, mas, Raíssa, eu acho que se tem alguma situação aí, é isso, é sobre a questão de posicionamento que ele não gostou em campo, e eu acho que ele, de repente, na hora de falar, acabou passando ali um pouco do ponto, né? Agora, tem uma informação hoje que isso aí a Raíssa é muito bem informada, que ela é muito bem relacionada com o staff do Michael. Eu não sei se ela chegou a perguntar alguma coisa, o Guilherme Pinheiro, lá do canal do Flazoeiro, ele trouxe que tem uma equipe do Catar, Raíssa, interessada no Michael, que já estaria negociando com o Michael. Eu perguntei para uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, ela me falou que a proposta ainda não chegou. Você sabe alguma coisa, Raíssa? Não sei nada, não falei com ninguém do Michael, né, nos últimos dias. Aldo Rail. O que me falaram é que ele vai jogar a Copa do Mundo dos Clubes pelo Flamengo e depois eles vão avaliar o que vai acontecer com o futuro dele e de vários outros jogadores também, né? O Flamengo entende que precisa contratar, mas entende que para contratar também precisa negociar alguns jogadores. O Felipe Luiz e o Boto não gostam de trabalhar com um elenco longo, eles gostam de um elenco curto. Na cabeça deles, o número ideal são 25 jogadores, né, para você trabalhar ali. Mas, claro, que você tem que olhar para o calendário brasileiro, é um calendário muito complicado, então é importante que você tenha mais opções no elenco do que 25. O BAP, por exemplo, que é o presidente do Flamengo, ele acredita que o elenco tem que ser mais numeroso por conta do calendário do futebol brasileiro. Uma coisa é o futebol europeu, né? Uma coisa é o futebol europeu, que tem um calendário diferente, enfim. Futebol brasileiro, não. Então, para o BAP, o Flamengo deveria ter um elenco mais numeroso. Mas tanto o Boto quanto o Felipe Luiz não gostam de trabalhar com um elenco numeroso. Eles preferem trabalhar com um elenco menor, mais ou menos 25 jogadores. E aí, por isso a ideia, né? Alguns jogadores vão sair, sem dúvida nenhuma. O Matheus Gonçalves deve ser um desses jogadores. Tá, o Flamengo tá aguardando, aí o staff dele tá se movimentando para levar ofertas na mesa do Flamengo, o Flamengo poder avaliar e ver se negocia. Então, assim, é importante destacar isso. Em relação ao Michael, né, o Michael é um jogador que voltou ao Flamengo, ele tinha um acordo lá com o Marcos Braz, voltou, a diretoria mudou, muita coisa mudou, ele gosta muito do Felipe Luiz, mas ele é um jogador muito querido também no mundo árabe. Então, os clubes o tempo inteiro procuram, fazem consultas, demonstram interesse pelo Michael, e vocês sabem que lá a grana é muito alta. Então, quando vem uma situação, você tem que sentar, tem que ouvir, tem que entender o que vai acontecer, porque não é fácil recusar ofertas, né, do mundo árabe. E o Flamengo vai buscar jogadores na posição. Na minha opinião, o Flamengo tem que pensar em jogadores para as pontas, mas não no mesmo perfil. Tem que trazer jogadores que tenham um perfil, por exemplo, mais de gol. Tem que ter os caras que fazem gol. O Flamengo precisa. Eu falei aqui antes, né, que o Pedro estava voltando e que o Pedro não seria
a pessoa, o jogador responsável por resolver todos os problemas ofensivos do Flamengo. E não vai ser. O Flamengo tem muitos pontas que não tem o gol. E isso é muito complicado. O Flamengo precisa contratar jogadores, seja jogadores para ponta, jogadores que tenham gol, que consigam ter essa chegada na área, essa finalização, que é muito importante, né? E o Michel não vive grande fase, a fase dele é complicada. O Felipe gosta muito da entrega dele, de como ele é comprometido na marcação, mas acho que o Flamengo tem que pensar independente do Michel sair ou ficar, né? O Felipe Luiz e o Boto precisam pensar em jogadores que cheguem, que tenham um gol, que possam ajudar no ataque. Se a gente pegar, Papa, vamos lá, vamos pegar aí o Juninho, né? Um jogador que custou 6 milhões de euros aos cofres do Flamengo, e é um jogador que até agora a gente não sabe o que está acontecendo, ele está subutilizado, ele não consegue ter sequência, ele é um jogador, como o Ilan falou aqui, não tem a qualidade para estar no elenco do Flamengo. Para mim parece isso, ainda mais chegando nas condições que ele chegou, com a saída do Gabigol, Pedro lesionado, Flamengo precisando de um atacante, de um jogador para jogar, para vestir a camisa e jogar, e o Juninho não seria esse jogador. E 6 milhões de euros, né, num jogador como o Juninho, que estava lá no Azerbaijão, é grana. É grana. Então, assim, acho que o Flamengo precisa fazer algumas correções de rota em relação a esse elenco, viu, Papa? Olha aqui.